Boa noite! Hoje teremos o prazer de conversar com a doutora Lisiane Dresch, da Pronto Kids de Porto Alegre, pediatra, de um tema que é extremamente importante, que é nem tudo é Covid. Não podemos esquecer da saúde e do crescimento dos nossos filhos, né? Esse momento nos realmente virou todas as famílias de ponta cabeça, mas precisamos cuidar e olhar dos nossos filhos, independente do que está lá fora. Então, nós fizemos um convite para a doutora Lisiane, que é pediatra, e ela tem uma especialidade em neonatologia na Sociedade Brasileira de Pediatria. E ela também é diretora médica há 20 anos da Pronto Kids de Porto Alegre. Eu vou chamá-la aqui, um momentinho. Oi, quanta gente legal chegando. Então, estava comentando sobre a live que falaremos do Covid, mas que nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Quem puder, por favor, chuva de amores. E também manda no direct, aperta ali no direct e envia para as pessoas que você gostaria que assistissem conosco. Doutora Lisiane Oi, Dresch. Thaís. Tudo bem? Estou me focando aqui na luz aqui. Tudo bem, prazer. Muito obrigada aí pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de estar conosco, respondendo aí a essas dúvidas dessas mães e pais que ficam mais mexidos, eu acho, ainda nesse momento, né? Sim, é um prazer para mim estar aqui com vocês, né? Participando, falando um pouquinho com as mães, né? Que eu adoro tanto estar perto delas, como eu te comentei outro dia, né? Sim. E em especial para esse grupo de mães de gêmeos aí, né? Que em dose dupla, tripla, muitas É. vezes, né, Thaís? Então, estou bem feliz de estar aqui conversando com vocês. Ai, que bom. Muito obrigada. Então, o nosso Estou à tema é Nem disposição. Tudo é Covid. Perfeito. Isso, isso. Eu vou ficar. Tu fica à vontade que eu vou ficar olhando o feed, né? E a gente vai Tá, trazendo as nossas perguntas e as perguntas certo. também dos nossos seguidores. Perfeito. Nossa, nós fizemos também uma pergunta hoje nos nossos stories. Nós recebemos também algumas qualificações, outras perguntas a mais daquelas que nós havíamos pensado. Então, acho que vai estar bem Bem interessante. dinâmico. Bem dinâmico. Como eu estava Certo. comentando antes de te chamar, doutora, nem tudo é Covid, mas o Covid mexeu com todo mundo, né? Sim, E a sim. gente não tem, seja a saúde mental, seja o ficar em casa, seja deixar de fazer uma série de coisas, mas a saúde continua aqui, nós continuamos, né? Vivos, desenvolvendo, crescendo, os nossos filhos também, e a gente precisa olhar para isso. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é voltada para as mães de recém-nascidos. Nós temos muitas mamães que nos seguem aqui. E a gente queria saber, assim, aquelas mães que têm os recém-nascidos em casa, qual é a importância de manter as consultas de rotina? Sim. Bom, esse é um assunto, né? Esse tema, nem tudo é Covid, embora a Covid seja o tema do momento, né? A gente sabe disso, né? Mas nesse período nasceu muitas crianças, né? Muita criança está crescendo e se desenvolvendo, está mudando nesse período, o tempo está passando e as coisas estão acontecendo, né? Então, embora o Covid seja um tema realmente muito forte, que nós temos bastante coisas para falar, eu achei super importante essa temática, porque, na verdade, assim, acho que a dúvida das mães é e agora, né? E o resto, tudo? O que eu tenho que me preocupar no restante? Tá? Bom, então, respondendo um pouquinho a tua pergunta em relação aos recém-nascidos, né? Nasceu muita criança nesse período, tinha crianças recém-nascidas quando tudo começou, nós estamos nessa pandemia há 3 meses, né? Então, o primeiro ano de vida, ele é um ano muito importante no crescimento e no desenvolvimento das crianças, né? Vocês que são mães sabem, né? O quanto muita coisa acontece nesse primeiro ano de vida. É o ano assim, de maiores mudanças na vida de um ser humano, é o primeiro ano de vida, né? Eles passam de um recém-nascido e nesses primeiros 12 meses é uma quantidade muito grande de mudanças que acontecem, tanto físicas, né, de crescimento, quanto de desenvolvimento.
né? Então, assim, o objetivo sempre do primeiro ano de vida, a criança faz uma consulta mensal, né? Logo ao nascer, ela faz a sua primeira consulta depois da alta hospitalar, com 7, 8 dias de vida, depois ela faz com 30 dias de vida, e depois ela segue fazendo essas consultas mensais, né? Então, surgiu grandes perguntas, grandes questionamentos. E agora, eu devo ir fazer as consultas? Num primeiro momento, enquanto a gente não sabia quanto tempo isso ia acontecer, a gente até tentou orientar de alguma forma, né? Bom, quem sabe, seguramos um pouquinho, né? Esperamos, né? Vamos ver como é que as coisas vão ficar, vamos Sim. nos falando por telefone, né? Só que a pandemia já faz 3 meses, tá? E a gente não tem ideia de quando isso vai acabar, né? Então se viu que a gente não pode deixar passar esse período, que muita coisa pode acontecer e que a gente precisa monitorar nossos bebês nesse período. Tá? Então, assim, a gente está recomendando, sim, né, com todos os cuidados, que as mães façam as suas consultas, né? Em alguns casos, a gente está intercalando entre consultas presenciais com consultas por telemedicina, mas que essas mães, que esse primeiro ano de vida, né, desde o nascimento, seja acompanhado por um pediatra, né? Seja monitorado. O que a gente vê nessas consultas? A parte de crescimento, se esse bebê está ganhando peso, se ele está o desenvolvimento neurológico, neuropsicomotor, se ele está realmente acompanhando as aquisições para cada idade, né? É no primeiro ano de vida que o pediatra identifica algumas anormalidades. Então, essa consulta mensal, ela não é puramente... A luz aqui que tá... Desculpa, agora está melhor, estou enxergando melhor. Essa consulta mensal, ela não é puramente ali só para pesar, medir o bebê. Nessa consulta, o médico, desde a entrada dessa mãe no consultório, ele já está percebendo qual é a posição do bebê, como é que tá, como o bebê está firmando a cabecinha ou não, qual é a movimentação, como é que está o tônus do bebê, como é que está essa relação do bebê com a mãe. Então, é uma série de coisas que a gente observa, né? E que é importante. E que se identifica coisas que podem ser alguma coisa mais grave e que pode ser tratada, que pode ser investigada. Então, sim, essas consultas são muito importantes. Tem a questão da alimentação também, né? Então, o que se preconiza, o que se quer, que o bebê siga mamando o leite materno, né? Mas a gente tem que acompanhar. A partir do 6º mês, sim, além do leite materno, a gente começa a introdução de alimentos, né? Então, tudo que a gente espera que seja uma introdução adequada, com os alimentos adequados. Então, essa mãe precisa, principalmente as mães de primeira viagem, como a gente chama, né? E elas precisam de uma orientação em relação a isso, né? Não é à toa que existe a consulta. Tem a questão do soninho do bebê. Então, a gente lida com muitas mães com dificuldades no bebê dormir, né? Como eu faço para organizar a rotina, como eu faço para fazer a higiene do sono, como a gente fala. No nosso caso, mais ainda, né, doutora? Porque às vezes um dorme muito bem e o outro não dorme, né? Enfim, a gente tem aí tudo nessa dose dupla, né? Até a questão alimentação também, né, Thaís? Porque um come super bem, o outro não come, um aceita, outro não aceita, né? Então, eu acho que essa questão, assim, e até eu acho que, né, falando de gemelaridade, essa ansiedade da mãe, essas dúvidas das mães, provavelmente são maiores, né? E muitas vezes são maiores, porque tu tá com mais de um bebê, com 2, né? Tem mães de trigêmeos. Então, assim, ó, é realmente muito importante elas estarem acompanhadas por um profissional, né? Então, assim, a questão das vacinas também, né? Isso, eu ia fazer essa pergunta, né? Como é que ficam as vacinas nesse momento agora? Porque estamos mais receosos, né? De sair de casa, digamos assim. Sim, Então... Também, a mesma coisa, né? Lá no início se dizia, segura um pouquinho, vamos, né? Vamos ver como é que isso vai ficar, vamos, né?
se atrasar um pouquinho, mas hoje não tem como dizer isso mais. Não tem como atrasar uma vacina do primeiro ano de vida, por exemplo, 3 meses, né? O primeiro ano é o ano que tem mais vacinas e são as vacinas mais importantes. Então, assim, não adianta a gente tá preocupada com uma pandemia, né? Quando, na verdade, daqui a pouco nós vamos gerar a volta de outras doenças que a gente já tinha conseguido erradicar com as vacinas, né? Por exemplo, a vacina do sarampo, né? O sarampo é uma doença que estava ameaçando a voltar aí. Né? Se a gente ficar sem vacinar as nossas crianças, corre-se o risco da gente trazer outros vírus, né? E tudo que a gente não precisa agora é ter novos bichos, como eu digo, né? A gente precisa estar protegido. Então, assim, ó, tem que fazer vacina, tá? Procurar lugares seguros, tranquilos, né? Existem algumas clínicas que vão em casa, né? Que tu pode chamar que eles vão em casa. E existem algumas clínicas até que estão fazendo drive-thru de vacinas, tá? Existem lugares, até as unidades de saúde, que é bem separado dos atendimentos de pacientes Covid, então são salas separadas, são profissionais separados. Então, com o cuidado necessário, é possível, e eu acho que tem que fazer as vacinas. Tá, Perfeito. E, doutora, uma curiosidade, assim, que eu acho que é bem importante, foi uma das perguntas que surgiu nos nossos stories hoje, quais são as melhores maneiras, ok, vou precisar sair de casa, vou fazer a vacina, não tem na minha cidade, enfim, né, a vacina em casa, ou drive-thru de vacina, ou vou fazer a consulta, porque é indicado que essa consulta seja presencial. Que cuidados que a gente precisa ter ao sair, né, com os bebês, né? E eu acho que talvez duas perguntas aqui. Os cuidados, que são gerais, sejam bebê ou dois. E no caso de quem é mãe de gêmeos, como é que faz, né? Vai com dois, vai com um só? Eu acho que são duas perguntas que elas meio que se casam e são importantes e interessantes pra gente. Sim, sim. Bom, assim, o que a gente recomenda? Bebê abaixo de 2 anos, a recomendação é não utilizar máscara, né? Tá? A máscara, então, é preconizado para crianças acima de 2 anos e crianças que estão habilitadas a manuseá-la, né? Que se precisar tirar, ela vai tirar. Então, crianças com algum tipo de comportamento, mesmo maior de 2 anos, que tem algum tipo de comportamento neurológico, alguma coisa, não deve usar máscara. Tá? Então, bebês abaixo de 2 anos e quem não consegue mexer nessa máscara. Bom, os pais devem ir de máscara, né? Certo? O que a gente recomenda? O local onde vai fazer a consulta ou vai fazer a vacina, né? Que procure um local onde tenha menos aglomerações, que seja mais tranquilo. Se possível, né, se é uma consulta agendada, chegar mais próximo do horário de agendamento, tá? Então não precisa chegar com tanta antecedência, os próprios médicos estão orientando isso, né? Nós lá na clínica a gente está orientando que tente ir com só ir um familiar, né? Antigamente. Antes, pré-pandemia, ia a mãe, o pai, a avó, a babá, né? O irmãozinho mais velho, toda a família, sempre um prazer, era motivo de festa aí na consulta. Espero que isso volte, né? Mas, por enquanto, a nossa recomendação é que vá um acompanhante só, né? No caso de gêmeos, é difícil sair com 2, até mais complicado, né? Então, que a gente consiga... O ideal seria levar um e depois levar o outro, para não ter que entrar 2 pessoas, né? Nós temos o privilégio, né, lá na Pronto Kids, que é um shopping ao ar livre, né? É um mall. Verdade. Então, nós temos uma espera externa, né? A gente, então, assim, às vezes até vai o pai junto, porque o pai dirige, né? A mãe... Então, o pai aguarda ali na área externa. A gente tem uma área externa que bem agradável, assim, né? Coberta, né? Então, mesmo em dia de chuva, mas ela é aberta. Circula o ar, é o que, é o lugar, é o que a gente precisa, né? Os lugares arejados. Vocês têm também aqueles tokenzinhos, não sei como chama. Sim, a gente tem aqueles... como é que é esse dia? Agora me fugiu
que aí a gente dá para o paciente, né? Os pagers. Os pagers, Os isso. pagers, é. A gente tem os pagers, aí o paciente chega, faz o seu check-inzinho ali na recepção, né? E ó, a gente dá o pager, ó, pode aguardar ali, quando chegar a tua hora da consulta, a gente vai te chamar. Então, a nossa espera passou a ser na rua, né? Passou a ser na área externa. O shopping, o Viva, tá bem vazio, bem tranquilo, né? Então, esse é um ambiente que tá super. Doutora, não sei se vocês estão me ouvindo, se fui eu que tranquei. Doutora? Oi, eu não sei, acho que Oi. não sei se fui eu ou por aí, mas enfim, trancou. Se tu puder só repetir de novo, um pouquinho, eu Então, não sei se assim, os fui eu. nossos profissionais estão todos bem protegidos, todos muito orientados. A gente tem um protocolo muito rígido, né, com toda a equipe, né, de higienização, né, tem o totemzinho de álcool gel ali na frente, o paciente entra já tem um tapete lá, passa o pé no tapete com desinfetante, depois já lava a mão, né, os Sim. profissionais todos de máscara, aquela outra, o face shield, aquele. Então, assim, a gente está realmente bem preparado para isso. E a ideia é essa. E como isso é importante, né? Eu fico pensando que eu tenho saído também, enfim, tenho avaliado bem as minhas saídas, né? E quando eu me sinto muito segura quando eu enxergo realmente que o local que eu estou, né, que tem todo esse cuidado, né, para com a gente também, né? Então acho que isso é super importante. E me diz uma coisa, doutora, até uma dúvida assim, enfim, que me veio aqui. A própria questão do álcool gel, as crianças pequenininhas, a gente pode convém passar ou não tem nada a ver, enfim, não sei como funciona isso, né? Porque se fala bem, se fala mal, etc, né? Sim. O ideal é lavar a mão, né? Lavar a mão com água e sabão das crianças pequenas, né? Porque o próprio álcool, ela pode botar no olho, ela pode botar na boca. Então, o mais recomendado é que lave a mãozinha com água e sabão, né? Uma coisa que a gente procura orientar também as mães, né? Quando estiverem no ambiente externo, depende na consulta ou na vacina, ou forem em algum lugar, para tentar ter a criança no carrinho, ou a criança no colo, não deixar ela solta. Porque uma criança pequena, na idade de até 2 anos, por aí, ela bota a mão em tudo, ela se deita em tudo, ela bota as coisas na boca, né? Então, procurar tê-la mais contida, né? Então, por isso que o ideal é ir com uma criança só, porque aí tu consegue organizar, né? Isso aí tudo. A gente tem lá também a vantagem do estacionamento, né? Então tu consegue deixar o carro estacionado ali na frente, então tu desce com a criança. Então tudo facilitado. Então procurar lugares Tudo conta, facilitados. né? É É, verdade, é é. super importante, né? E aí tu tinhas comentado também, que eu acho que é bem importante, assim, tu comentaste então dessa que tem consultas que são muito importantes. Eu tô pensando aqui, independente de ser criança recém-nascida ou não, né? Porque os meus estão com Sim, 5 anos e meio e a gente ainda faz, né? Enfim, sim. né, as consultas. Mas tu comentaste da telemedicina, da teleconsulta, né? E também da consulta presencial. Explica um pouco como é que funcionam essas modalidades, né? E até para a gente entender assim, Sim. quando que uma teleconsulta ela entra, né? E é tranquilo a gente dizer, ok, vamos para teleconsulta, ou quando eu vou precisar ir para o pronto atendimento, que eu acho que isso é uma dúvida que às vezes fica, né? Sim. Bom, a telemedicina já existia, né? Pré-pandemia. Era uma coisa que já estava em andamento. Era uma maneira de aproximar muitos profissionais de alguns pacientes mais distantes, onde tu não tinha o fácil acesso. Isso Uhum. funciona muito bem para especialidades, em locais onde não tem a especialidade, né? Então, é uma comodidade. Com a pandemia, né, o Conselho Federal de Medicina aprovou e deliberou a telemedicina como uma coisa realmente legal e para o momento. Então, começou a ser utilizada e veio, eu acho, para ficar. Tá? Eu acho que a Uhum. gente vai
realmente adaptando e intercalando as consultas presenciais, né? Eu falei numa outra live que eu participei, assim, que eu era sempre muito resistente a isso. Eu sou do tempo em que, né, eu sou formada há 25 anos, né? Então, assim, eu sou do tempo de paciente na tua frente, aquela relação de afeto, pega a criança, né? O toque, eu acho que é uma coisa muito importante na consulta pediátrica, né? Eu acho que a mãe sente isso, também a gente se vincula muito com o paciente, né? Então existia no início um pouquinho de resistência. Com a necessidade, comecei a fazer, começamos a desenvolver todo um programa de telemedicina, né? E tu sabe que a gente consegue ver que a gente consegue também transmitir isso, também essa relação com o paciente. Tu consegue fazer uma relação médico-paciente muito boa, né? Então, assim, quais são as situações, né, que a gente pode utilizar a telemedicina? Existem inúmeras situações, né? Que existe, por exemplo, as mães de recém-nascido, começando por aí, as mães de recém-nascido. Perfeito, vamos. Como eu te falei, dá para intercalar as consultas. É importante ver o bebê, é importante avaliar, medir, pesar, avaliar perímetro cefálico, ver desenvolvimento, ver tônus, e todas as outras coisas é importante. Fazer a ausculta cardíaca é super. Mas, neste momento, podemos intercalar. Como é uma consulta mensal, dá para se intercalar uma presencial, uma por telemedicina, né? Ou, né, no meio desse caminho, eu fui e fiz a minha consulta mensal. Aí passou 15, 20 dias, surgiu uma outra situação que eu preciso tirar dúvida com a médica. Introduzir algum alimento, não sei se ele aceitou bem, está tendo alguma coisa. É uma oportunidade de fazer por telemedicina. Tá? E, na verdade, também um outro aspecto é o seguinte: o pediatra, ele, de uma certa forma, né, Thaís, sempre fez, entre aspas, uma telemedicina, né? Porque sempre existiu aquela consultinha com o pediatra pelo telefone, depois que surgiu o WhatsApp pelo WhatsApp. Um santo WhatsApp para as mães de gêmeos, então, doutora. Então, eu na sei verdade, que a gente abusa. O que a gente começou a fazer só? Formalizar isso aí. Porque no momento que tu formaliza, se torna uma consulta legal, a gente pode prescrever alguma coisa, esse atendimento ele fica registrado, né? Porque aquelas perguntinhas que se fazia de forma informal, vou lá, vou perguntar para a doutora tal coisa, né? A gente não registrava em prontuário, né? Porque tu tá lá na tua casa, aí estão te registrando, estão te perguntando, tu responde, tu dá atenção, mas tu não formaliza isso, né? Então, assim, eu acho que agora tudo isso veio para organizar. No momento da consulta da telemedicina, eu tô ali na frente daquela câmera, daquela tela, para aquele paciente. Eu marquei um horário e eu estou ali para ele, né? Não tô ali correndo, fazendo academia e ele me ligou para me fazer uma pergunta. Não. Claro. E o tempo até, né? Acho que o tempo da consulta também é um tempo de consulta, imagina, seja o mesmo tempo, né? A visualização. E a visualização faz toda a diferença. Eu tô olhando o paciente, então essa consulta ela tem todo um ritual de consulta, né? Eu vou saber quem é o meu paciente, qual é a idade dele, se ele é a primeira consulta, se não é. Se não é a primeira consulta, eu já vou lá no prontuário dele, já vou olhar tudo que eu tenho registradinho dele, né? Vou entrar na sala, né? Esse paciente, a gente vai conversar, ela vai me expor as dificuldades, as queixas, né? Eu vou fazer um breve histórico, da mesma forma que a gente faz na consulta presencial. Né? Aí chega na hora do exame físico. Isso, criança... essa é uma dúvida que essa eu queria te perguntar. Como é que funciona isso? Né? Isso. Então, assim, a criança, normalmente, ele vai estar junto com a mãe. O pediatra tem sempre um feeling, né? Aquela olhadinha. Tu olha para o paciente, tu já sente mais ou menos o que tu deve realmente ter um pouco mais de atenção, se essa criança está mais prostrada, se essa criança não está prostrada,
né? Então, assim, a gente junta as coisas, são vários aspectos. A gente junta a história, o que a mãe está te contando, qual é a queixa dessa mãe, né? O aspecto da criança ali naquela tela. Se é uma criança que está ali no colo da mãe, paradinha, quietinha, a mãe diz que ele está com febre, bom, sinal de alerta, preciso ver esta criança, né? Tá, então tem situações, a telemedicina, ela vai nos ajudar muito, ela vai orientar muitas mães, ela vai se tornar cômodo. Imagina a mãe de gêmeos, vai lá com dois para fazer uma pergunta para o doutor, uma coisa simples, ou uma coisa que poderia ser, né, que não seja tão simples, mas que é mais de uma conversa. Doutora, eles não querem dormir, eu preciso que a senhora me ajude. A gente pode ter uma longa conversa através de uma consulta online, né? Então, sair com dois é muito complicado. Então, isso facilita bastante. Mas tem situações, como eu falo, que isso não é possível. Perfeito. As crianças maiores... Isso, é isso que eu ia te perguntar também. Como é que ficaria com as crianças maiores? No meu caso, por exemplo, né? As crianças maiores facilitam um pouquinho mais. É uma criança... Primeiro, já passou daquela fase, daquele primeiro ano de desenvolvimento, que tu tem que avaliar tudo. Então, toda a parte de desenvolvimento e de aquisições cognitivas, tu consegue perguntar e ter a resposta. Não precisa tanto observar, né? O bebê, a gente observa, se fixa o olhar, se a cabecinha, o tônus, como é que tá. A criança maior, tu já tem outros questionamentos que a mãe ou a própria criança vai te responder, né? Se ele já tem essas aquisições. Então, aí já começamos a melhorar. Avaliação de peso. Então, tu pega, né? Os teus têm 5 anos, né? 5,5, uhum. 5. Então, aí, eu preciso saber o peso deles, né? Então, eu já te peço. Bom, todo mundo tem uma balança, o peso. Thaís, me dá um peso estimado. Talvez não é o peso ideal que tu tenhas. Sim. 5 gramas. Que seja recente, 100% recente ou atualizado. Mas não vai... Neste momento, é tranquilo, né? As orientações são bem tranquilas, né? E também situações em que a gente identifica pela conversa, pela anamnese, né? Pela queixa da mãe e pelo aspecto da criança, bom, preciso vê-lo, né? Preciso vê-lo. A gente tem, inclusive, pronto atendimento. Agora, neste momento, a gente está com pronto, não só as consultas eletivas, não só essas consultas regulares de desenvolvimento. Mas um pronto atendimento por telemedicina. Todos comportam? Não, nem todos comportam, né? Se eu precisar fazer uma otoscopia, se eu precisar fazer olhar uma orofaringe, uma garganta, eu preciso vê-lo. Né? Fazer uma ausculta, eu preciso vê-lo. Mas tem situações que não. A mãe vai me dizer, a sua orelha acordou assim, tá com uma coriza, tem tosse, tem falta de ar. Não, conseguimos orientar e fazer uma bela consulta virtual, né? Acho que isso tem ajudado bastante as mães, né? Perfeito. E a gente tá também, doutora, eu fico pensando, nós aqui no Rio Grande do Sul no inverno, eu sei que, enfim, nós temos um Brasil grande aí, tem gente que nos escuta aí do Nordeste, de todos os lugares, mas a gente tem as doenças de estação, né? Como é que a gente previne essas doenças de estação, né? Como é que a gente pode trabalhar essa parte de prevenção, que eu acho que é tão importante, por mais que a gente esteja um pouco mais em casa e tal, as doenças da estação estão aí e não tem muito, né? O que, às vezes, mesmo que tu tente, tu acaba, né, te acometendo com elas. Né? Esse é um outro aspecto, assim, que a gente fala muito em relação a essa questão da prevenção. É um outro motivo também da gente, né? Pô, nem tudo é Covid. Voltamos ao nosso tema. Isso aí. É Covid. Então, não podemos abandonar todas as prevenções. Então, nós estamos falando das crianças que têm asma, das crianças que têm quadros de rinite alérgica, que são doenças que exacerbam nessa época do ano em função da temperatura, né? Então, o que no início também se observou? A gente pegou uma transição de estação. A pandemia começou em março, né? Nós estávamos no final do verão, entrando para um outono, calor, né?
normalmente é a época onde se começa os tratamentos preventivos, né? A gente sempre diz para o paciente, ó, depois que voltar do verão, da praia, lá por março, abril, vamos reavaliar e vamos começar os tratamentos preventivos. Então, os pneumologistas pediátricos, otorrinos, alergistas, né? Então, sempre se... E esse ano ficou aquela dúvida, e agora? Pois é. Eu não fui no meu especialista, né? A rinite vai continuar acontecendo, né? Claro que esse momento, foi uma observação muito grande que a gente teve assim, nesse período, né? Que as viroses de criança reduziram muito, aquelas resfriados, né? As infecções secundárias que vinham depois de um quadro de gripe, de resfriado, tipo otites, reduziram significativamente, tá? Porque as crianças estão isoladas, não estão indo à escola, né? Então, né, isso diminuiu bastante. Mas os quadros alérgicos, eles acontecem, né? Mesmo dentro de casa. A minha filha é uma que tem uma super rinite aqui, começou a mudar o tempo, começa a espirrar, a gente já se assusta, qualquer espirro, hoje a gente já fica assustada, né? E é uma bela de uma rinite, né? Então, o que a gente está recomendando? Não deixem de fazer seus tratamentos preventivos, não deixem de procurar os seus especialistas, nem que seja por telemedicina, se achar necessário ir presencialmente, mas não abandonem seus especialistas, muito menos os seus tratamentos, né? É isso aí. Então... Não tem, né? A gente não pode. A prevenção, na minha visão, é um dos pontos mais importantes que os pais deveriam ter, né? Por isso que as consultas de rotina são tão importantes, as vacinas são tão importantes e poder consultar os especialistas para quem já sabe que tem os seus... Faz toda a diferença. Tu imagina teu filho ter uma crise de asma severa agora e ter que parar numa emergência de hospital a essas alturas, né? Em plena... Então, assim, ó, vamos prevenir. É a hora de prevenir, né? Não dá para deixar. Outra coisa que a gente nota bastante, né, que é importante em relação às consultas, são as doenças crônicas. Outros tipos de doenças crônicas que as crianças têm e que não dá para ser abandonado. Né? Então, aí a gente está falando de crianças que utilizam medicação de uso contínuo, né? Quadros neurológicos, os próprios, né? Os respiratórios, né? Os asmáticos. Então, assim, essas medicações, essas doenças crônicas, elas precisam ser mantidas. Né? As crianças com diabetes, então precisa ter esse acompanhamento clínico, né, com o seu pediatra ou com o seu especialista regularmente, tá? 3, 4 meses de pandemia não dá para ficar fora, né? Não tem como, né? Porque senão depois vai, como eu digo, vai estourar tudo. Não dá para coisa... Na verdade, o que eu sei, hoje, o que a pandemia me ensinou aqui é que não tem como varrer para baixo do tapete nada agora, né? Não. Então tem coisa que a gente precisa olhar, não adianta encarar que isso. Tem a rinite, tem a doença crônica, a gente vai precisar trabalhar da melhor forma. E aí tu comentaste, que eu acho que é super importante, são todos os cuidados, né? E tu trouxeste a Pronto Kids como todo esse exemplo dos cuidados que se tem para que a gente possa sair, né? Com mais segurança dentro do quadro que é necessário, porque a vida também segue, né? A gente também precisa fazer não tem, a prevenção tá aí. Não pode agravar, né, Thaís? Não dá para agravar a coisa, né? E assim, ó, o que se nota, por exemplo, assim, até lá, consultas com a odontopediatra, né? 3 meses, 4 meses, para quem já tá... Bom, eu consulto regularmente, vamos supor, a cada 6 meses. Mas eu vim de umas férias. Era para consultar em março. E aí não deu, veio pandemia, né? Então, agora, se tu pensar, eu não posso esperar mais 6 meses para fazer uma avaliação numa criança que está fazendo uma troca de dentição. Isso aí. Eu tô com os meus aqui rangendo, eu preciso marcar, porque, né, tem alguma coisa estranha. O horário, o momento de botar o aparelho também, né, que tem algumas crianças que têm justamente a fase certa para fazer
né? Sim, Esse olhar todo, então acho muito importante mesmo. essa lacuna está muito grande, né? Não é uma lacuna pequena, é uma lacuna que tende a se estender, né? Então, Sim. e outra coisa, fora as coisas que vêm, que estão alterando na rotina das pessoas dentro de casa, e que isso pode estar comprometendo também a saúde das crianças, Ai, não né? tem dúvida, desde a alimentação já é uma delas, a televisão é outra, né? As Ó, telas. as telas ali, avaliação neuropsicológica, né, por essa dificuldade de aprendizagem, ou mesmo, né, em relação à aprendizagem, mas a todas essa parte de emoções que estamos vivendo, né? Não somos Muito. só nós que estamos segurando aqui, né? Eu vejo diariamente que a gente precisa achar o espaço para que as crianças também possam dizer os seus sentimentos, mas às vezes a gente precisa de uma ajuda, não é só em casa a gente não consegue às vezes resolver tudo, né? Nós temos notado muito isso, muito essa procura por acompanhamento psicológico e psicopedagógico das crianças, porque eles estão, de alguma forma, querendo, né, passar suas ansiedades através de comportamentos ou através de dificuldades escolares, né? Então, assim, as crianças estão se manifestando bastante e os pais estão ficando muito próximos, muito juntos, e estão percebendo muito e estão se preocupando bastante. Então, essa questão da saúde mental das crianças tá forte nessa época de pandemia. E nós estamos procurando ajudar bastante isso. Né? A gente tem acompanhamento lá com psicóloga, com psicopedagoga. A psicopedagoga está auxiliando bastante na questão escolar também das crianças. Sim. Está se identificando algumas dificuldades. Imagina uma criança que está no início de alfabetização, né? Sendo alfabetizada online. É complicado, né? Então, ali a gente tem um atendimento, né, individualizado, né? E também com todas as seguranças, e está ajudando muitas mães, assim. É verdade, porque eu fico pensando aqui, né? Às vezes, isso já aconteceu comigo, enfim, com outras pessoas próximas, conhecidas. Às vezes a gente em casa tá achando que tá conseguindo se dar conta, que as coisas. Ah, não, tô aqui, tô tentando aqui. Mas às vezes, por exemplo, ter uma pediatra, ter alguém que diga, olha, acho que é o momento de buscar o especialista, né, que vai ajudar na saúde mental. Sim, Às vezes é tão importante também a gente poder estar preparado para ouvir, né? E poder fazer isso acontecer, porque muitas vezes não tem, o santo de casa não faz milagre, por mais que a gente tente, precisa, não tem como, né? e tá todo mundo abalado emocionalmente, né? Então, na verdade, até os pais, assim, muitas vezes estão pedindo ajuda, né? A gente está trabalhando em casa, a gente está cuidando da casa, né? Muitos dispensaram as pessoas que auxiliavam, a gente está auxiliando nas atividades escolares, né? E está sobrecarregando. Então, assim, por uma questão né, da família toda, conseguir, da saúde mental dessa família, a gente Sim. às vezes precisa de ajuda de um externo, né? Nem que seja por telemedicina, né? Nem que seja Tudo bem, né? de Até porque uma acho que tá forma tudo por aí, online. né? Isso. A gente fez hoje até foi um dos nossos posts de hoje, essa questão sobre dar conta de tudo, né? E fizemos uma pergunta nos stories, né? Quem tá dando conta de tudo? E 85%, até agora há pouco eu tinha olhado, disse que não estava Não, dando. não Ah, tava. então não tem como. Sim, Quem não. tá dando conta de tudo, por favor, liga pra gente aqui, manda a fórmula, porque não tá Não, ainda mais dando. mãe de gêmeos na mesma idade, no mesmo período escolar. Bom, vamos começar, temos que ter tecnologia dobrada. Então, tem que ter Tem que ter, né? Tem que ter dois dinheiro em computadores, casa para bancar a tecnologia dobrada, né? a tecnologia Não é. dobrada, né? Então, assim, né? Tem o lado bom, tem ali o irmão, parceiro, brincam, né? Tem todo, mas estão ali juntos, também tem os conflitos, que é comum, né? Entre os irmãos, né? Então, é uma situação que deve ser Tem um lado pensada. bom Tem de que ter ter o o melhor apoio. amigo
tem o melhor lado bom de ter um melhor amigo para brincar, mas por outro lado também a pilha é grande, a chance de aqui tivemos acidentes, 15 pontos na testa, enfim, assim vai, né? Mas esse era um outro assunto que eu ia te comentar, né? Como eu comentei, assim, as viroses reduziram nesse período, sem dúvida, né? Deixaram só desistir, não, reduziram. Aumentaram os acidentes domésticos, né? Porque as crianças estão fazendo dentro de casa coisas que faziam na rua, o espaço é menor, né? Então, vão jogar bola, a minha filha passa o dia girando estrelinha dentro de casa, né? Pulando em cima da cama, pulando enfim, em cima da pulando de um sofá cama. para outro sofá, ou para, né, para mesa e tal. Então aumentaram os acidentes, né? Risco de trauma. Até eu tô vendo a Ana Carolina, nossa odontopediatra, comentando traumas dentários, com certeza cai, né? Ela deve ter presenciado, já atendido vários nesse período, né? Cortes, suturas, queimaduras. A gente já pegou algumas crianças com queimaduras, né? Porque estão mais em casa, estão mais no ambiente doméstico, né? Então tem que ter muito cuidado com a questão do álcool, né? Embora o álcool, dizem que o álcool 70 não pega fogo, mas ele pode provocar uma queimadura. Sim. Né? Então tem que ter muito cuidado. Então é isso. Então, esse tipo de coisa são coisas que o aumento de peso das crianças é outra situação que a gente notou muito neste momento. Um pouco por ansiedade, um pouco por ociosidade, um pouco por estar mais em casa. Todo mundo começou a investir na culinária, né? Todo mundo fazendo um pouco mais. Então, assim, a gente tá preocupado com a questão da obesidade das crianças, né? Nesse período. Então, é uma das coisas que, indo na consulta, avaliando, a gente vai sinalizando, né? A gente vai alertando, olha, tá aumentando de peso, vamos aqui controlar. A gente está orientando o uso de atividade física em casa. Sim. Temos que tem que gastar energia, né? Não tem muito o que fazer. Estava olhando se tinha alguma pergunta ali que tinha entrado. Sim. Sabe o que eu fiquei pensando, doutora? Assim, ó, a gente falou que nem tudo é Covid, né? Mas, enfim, existe o Covid também. Então, assim, rapidamente, se tu pudesse nos trazer, como é que funciona o Covid com as crianças, a questão de serem assintomáticas? A gente escuta uma série de coisas e né, de repente, de alguma forma, podendo se manifestar o Covid-19, né, em alguma criança, como é que a gente consegue discernir um pouco mais isso, assim, também, né? Tipo, como é que em que momento eu preciso me preocupar, talvez, em realmente ir para um pronto atendimento, né, ou ir para uma teleconsulta ou para uma consulta presencial, né? Bom, assim, o coronavírus, né, ele desde o princípio se falava que ele dava de uma forma muito branda ou assintomática em criança. Essa é a regra geral, tá? Mas já se teve relatos, já existe aqui nos nossos hospitais casos de crianças mais sintomáticas pelo coronavírus. Teve até casos já de óbito. É uma frequência muito baixa, muito pequena. Provavelmente esses óbitos não se sabe exatamente se a criança tinha alguma outra comorbidade ou não, tá? Então, como regra geral, ela é uma doença muito leve para as crianças, tá? E muitas vezes assintomática, o que leva realmente a aumentar a transmissibilidade para as pessoas. E alto risco. Isso. Existem alguns estudos, porque tudo ainda está muito, nada muito certo. Existem alguns estudos mostrando que a criança assintomática, ela não transmitiria tanto quanto falavam, né, inicialmente, né? Mas nada, não se sabe isso ainda, tá? Então, existe uma grande parte dessas crianças que tem, né? Essa semana mesmo eu solicitei um exame para uma criança que eu atendia, né? Porque ela não tinha sintoma nenhum, mas ela tinha tido contato com o avô que estava positivo. Tá. Né? O avô estava com sintomas, fez o exame e estava positivo. Aí a família me procurou, eu solicitei de forma online e fez o exame e a menina de 5 anos positiva. Deu a presença do vírus e ela é bem bela e inteira, não tem nada.
Mas qual é a importância disso? Essa criança tem que ficar isolada. Até que se prove o contrário, né? Ela não pode sair né, passando para outras pessoas. Agora, em relação aos sintomas, né? O que a gente tem que sinalizar? São sintomas gerais. A febre, né? Também no início se achava que todos os casos de coronavírus tinha febre. Hoje se sabe que tem casos afebris, né? Com poucos sintomas, né? E em criança é mais voltado a sintomas respiratórios, né? Alguma tosse, diarreia pode acontecer. Então, tendo algum sinal, sintoma diferente dessa criança, é importante procurar um médico, né? E se ver se é necessário ou não. Aí você vai ver todos os seus contatos, qual é o grau de isolamento dessa criança, né? Porque como está baixo a incidência de outros vírus, porque isso normalmente em outras épocas podia ser vários outros vírus. A coriza, a tosse, a diarreia, né? Verdade. Mas como nesse momento, epidemiologicamente, a gente sabe que está baixo, no momento que eu pego uma criança com febre, com algum desses sintomas, Sim. eu não vou deixar de pensar em Covid, né? Tá? Há um ano atrás eu pensaria, é um resfriado, é uma gripe, é algum outro, uma gastroenterite viral, mas hoje, até que prove o contrário, eu vou pensar e vou avaliar até em função dos contatos dessa criança. Mas, em geral, são casos leves, tá? São casos brandos E adolescentes, que eu acho que isso é um ponto legal, porque eu lembro que a gente conversou, né, um pouquinho antes para organizar a nossa live aqui, e tu comentaste que vocês têm um atendimento para adolescentes, né? E adolescentes, como é que eu não tô realmente não parei para analisar os dados, mas como é que tá a questão do Covid com os adolescentes, né, na parte tanto de contágio quanto de saúde mental? Acho que vou aproveitar aqui, né? Bom. Lizzy, só segura um pouquinho que tem uma pergunta que nesse caso se busca primeiro pronto atendimento, a Cris Wappler? Sim, com certeza, com certeza. Vamos evitar o ambiente hospitalar, porque às vezes é só uma orientação, o que eu faço, né? Então, tentar evitar o ambiente hospitalar. Tem pronto atendimento, tem as consultas online de pronto atendimento. É um caso simples, não é um caso simples, é um caso que não precisa ser avaliado fisicamente. Começou a espirrar, mas está sem febre, eu tenho que me preocupar. Entra em contato, se faz uma avaliação por telemedicina e aí, se precisar, se encaminha, né? Essa menina que eu dei o exemplo, eu nem via a menina, ela não tinha sintomas, mas era importante avaliar. Vamos lá, a gente consegue fazer solicitação de exames online, né? Então, é bem tranquilo. Ótimo. A outra pergunta que eu acho que tu já respondeste, mas eu acho legal a gente relembrar. Vamos ver se eu entendi certinho, né? Aqui, doutora Lisiane, temos alguns sintomas dos quais devemos levar os pequenos ao hospital, assim, né? Então, tu disseste que são os mesmos sintomas, né? Eu acho que os sintomas de maior gravidade, que a gente deve ficar mais alerta e sinalizar, são dificuldades respiratórias, né? Sinais de dificuldade respiratória, esforço respiratório, que a criança pareça estar mais cansada ou está muito prostrada, né? Claro que o ideal seria controle de saturação, de oximetria, mas isso né? Os pais em casa não têm como ver, mas um sinal de um comprometimento respiratório maior, né? Aí iria ao hospital. Mas sempre buscar, então, um pronto atendimento. Eu lembro também, só deixar um pouquinho a pergunta que eu fiz pro lado, mas eu lembro que tu comentaste que vocês também estão agendando pronto atendimento, além de ter o Sim, vocês estão agendando. O que é o pronto atendimento para nós, né? O pronto atendimento não é uma emergência. O pronto atendimento é tu poder consultar naquele dia, né? Sem ter agendado previamente, né? Então, em função sempre normalmente era por ordem de chegada. O paciente chegava e pegava a sua senha, é atendido ali conforme a sua chegada. O que nós resolvemos agora para evitar mais uma coisinha para evitar o acúmulo de gente esperando? Tu quer a consulta do dia, tu liga de manhã e tu pode marcar, tu liga às 9 da manhã, tu marca a tua consulta pro meio-dia. Aí tu chega ali, né? Então a gente chama isso de consulta do dia. Do dia, do dia pro próprio dia. É um pronto atendimento, mas agendado.
Para tá? diminuir espera, ótimo. Para diminuir o acúmulo de pessoas. Ainda tem as que não agendam, é atendido igual, pode chegar lá, a gente tá bem tranquilo, muito tranquilo, porque como eu falei, diminuíram as patologias, né? Entendi, verdade. E então essa consulta do dia é realmente para facilitar. Tu já chega, a tua consultinha tá ali, o médico já tá te esperando, ele te atende e tá liberado, né? Isso tem ajudado bastante também, né? Bom, Perfeito. mas Olha, voltando a falar do vou adolescente, te pedir, se tu puder ser bem objetivo, que agora eu olhei o relógio aqui estamos e a no gente está limite. quase no finzinho. Mas não Tá. vamos deixar de falar dos Aí adolescentes, eu porque eu falo sei que tem bastante, várias. porque tem tanta coisa. Não, tu tá sendo excelente. Eu quase não precisei fazer pergunta. Isso é ótimo. A melhor entrevista é que o entrevistado já vai trazendo as questões todas importantes e interessantes na resposta. Mas só porque eu sei que tem, eu vi mães que entraram aí que tem já, né, gêmeos adolescentes, eu acho que é legal a Adolescente. gente fazer O um passo. adolescente realmente está sendo um grande desafio para ele passar por essa pandemia, tá? Eu lido bastante com adolescentes, eu atendo, a gente tem o espaço Teen lá na Pronto Kids, que é um atendimento de adolescentes dos 10 aos 19 anos. Tá, então eu faço parte desse grupo, a gente tem um ebiatra, que é o Dr. Felipe. Então, assim, e a gente tem percebido a procura bastante dos adolescentes, né? E em especial por quadros mais emocionais, de ansiedade. Eles estão trancados dentro de casa, eles estão isolados, eles estão convivendo muito com seus pais, né? Então, assim, ó, grande parte das consultas é por questões emocionais e de ansiedade. Tá? Isso a gente tem observado. A adolescência também é um período de grandes mudanças. Assim como a gente tem lá o recém-nascido, aquele primeiro aninho lá, onde muita coisa acontece, né? A adolescência é ao contrário, muita coisa segue acontecendo, né? Então são transformações também físicas, transformações emocionais. Então, tudo isso está acontecendo agora, no meio de toda essa, né? Então a gente tem conseguido ajudar bastante eles na consulta, assim, muitas vezes pedindo apoio psicológico, né? Conversando, orientando rotinas, eles estão saindo da rotina, eles estão se focando muito nas telas, a gente tem Infelizmente, né? Ampliando, eu acho que já era muito, muito grande entre os adolescentes, né? As muito, telas, e hoje muito. Então, eu tenho procurado, quando eu atendo, assim, procurar delimitar o número de horas para a utilização das telas, né? A questão da alimentação, a questão da necessidade de achar uma atividade física para fazer em casa. gastar energia, gastar, né? E Essa até uma evolução, orientação, ebulição. né? Muitos Sim. deles, né, eram atletas, faziam esporte 2, 3 vezes por semana, jogavam bola, jogavam basquete, jogavam, né, na escola e fora da escola, e agora estão dentro de casa. Então a gente tem tentado orientar que adapte isso, né? E se são gêmeos, até facilita, dá para bater uma bolinha um com o outro, né? Sim. Aqui a gente joga tênis, também. A gente tenta orientar isso, mas eu acho que o adolescente precisa de uma atenção especial, sim, nesse momento. Não é só os pequenininhos, né? E a A gente Ivana tá até comentou aqui, né? O disponível. acompanhamento oftalmológico, né, doutora? Eu que o digo, eu já, né, imagino adolescente que fica um monte já também acaba que às vezes o grau evolui e realmente tu precisa, né, E a cuidar dos olhos. criança, a questão do acompanhamento oftalmológico, a criança tá com a sua visão em crescimento. O olho está crescendo, tá. Então, assim, é um período de realmente de muito estímulo, né, com a questão das telas, e é bem importante. Então, começam as queixas de dores de cabeça, né, de visão borrada. Então, sim, é bem importante observar isso. A nossa oftalmopediatra, a doutora Juliana, que é uma querida, adoro ela, assim, atendeu minha filha até agora, no meio da pandemia, ela prescreveu óculos para minha filha, porque também estava se queixando de dor de cabeça. Eu disse, não, vou ter que levar, né? Vou levar. Aí Sim. levei e ela realmente estava precisando. E a doutora Juliana sempre fala do tempo das telas, né? Do tempo de uso de telas para cada faixa etária, né? É Não ultrapassar, justamente por estar num período de crescimento ocular. Então, verdade. isso
Muita atenção para as mamães. É Muito bem. prático, né, Thaís? É prático deixar numa tela, eles se aquietam, né? Mas Uhum, a gente tem que uhum. achar outras Outras distrações. atividades. É, isso É, aí, muito legal. isso aí. Doutora, muito obrigada. Nossa, super esclarecedor. Realmente me dei conta também que, e acho que várias mães aqui se deram conta que a gente vai ter que voltar, puxar um pouquinho das nossas orelhas aí, porque a gente vai deixando, e realmente passou muito tempo e a gente não pode deixar isso para trás, né? Então, eu queria te agradecer. Eu queria relembrar várias dicas importantes que tu disse, a própria, né? O cuidado para sair com as crianças, né? De não Sim. tem a telemedicina, então aproveita as teleconsultas, né? Tem o pronto atendimento que tu pode agendar, quem é daqui de Porto Alegre, né? Tem o pronto atendimento, agenda, ou vai lá, ou a própria teleconsulta, né? Então acho que isso é super importante da gente ter esse cuidado, o cuidado mesmo que tu comentaste, né? De ter a criança no carrinho, de levar uma criança por vez, né? De ter o local, o teu estacionamento para tu evitar também, né? Ficar andando muito tempo na rua, etc. Então, acho que foram muitos pontos, foi muito rica, muito obrigada Que mesmo, bom! assim. Nós Ela vai estamos ficar à salva. disposição. Ai, que bom. Então, nós conversamos com a doutora Lisiane Dresch, da Pronto Kids. Ela é médica, pediatra e diretora lá, médica já há 20 anos, né? A Pronto Kids já existe há 20 anos. Vai ficar salva no IGTV, né? Então, quem não assistiu, quem não pôde assistir, a gente vai agora já colocar nos stories, né? E vocês também, se quiserem colocar. E aí, então, a gente tem aí para quem quiser tirar essas dúvidas, elas vão ficar conosco no nosso feed. Queria aproveitar e agradecer, então, já mais uma vez a tua presença e também convidar amanhã, nós temos uma live às 18 horas, que vai ser uma Oh. live nossa da Me Too, né? Eu, da Elisa e a Vanessa, nós vamos Ah, que contar um show! pouquinho. Todo mundo sempre tem curiosidade, porque entram várias mães novas e tudo mais. Sim, Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Me Too, sobre o que que a Me legal. Too faz. E segunda-feira, às 18 horas, a gente vai estar junto a convite da Florir em mim, né? Que é um IG de tentantes, né? De gestação. Eu tive bastante dificuldade, fui para tratamento, né? Para FIV, Sim. então também falarei aí na Ai, que segunda-feira, show! contarei um pouquinho, mas Estaremos a convite acompanhando, deles. com certeza. Muito obrigada, doutora. Eu que Agradeço muito. agradeço, Thaís, tá perto de vocês. Quero mandar um beijo para todas as mães de gêmeos que estão me assistindo. Tem algumas amigas que são, né, que acompanham vocês e que provavelmente estão assistindo aí. Né? A gente atende muitos pacientes também de gêmeos. Nós temos as nossas duplas lá da Proto Kids. Então, se estiverem por aí, um beijo grande. E foi um grande prazer. Qualquer coisa, estamos à disposição. Queríamos convidar todos para seguir as páginas da Pronto Kids, nosso Instagram, nosso Face, que ali a gente sempre vai trazendo informações, vai trazendo as coisas que vão acontecendo na Pronto Kids, os cuidados, né? E ali podem nos fazer perguntas também. A gente está sempre disponível ali para se comunicar com vocês. Perfeito. E é bom também porque, né, se a pessoa não é do Rio Grande do Sul, mas curtiu todo o atendimento de vocês, a teleconsulta A hoje, né? telemedicina É a gente tem feito para vários. Essa semana ainda fizemos uma para Portugal, atendemos um adolescente legal, olha em só. Portugal. Então, tanto das consultas do pronto quanto das especialidades pediátricas, né? A nossa ideia é poder atender outras cidades, outros estados, né? Então, estamos aí à disposição para isso. Muito bom. Muito Certo? obrigada, então. Vou lá que o contador tá mexendo Eu aqui, já deve imagino. desligar daqui a pouquinho. Muito obrigada. Beijo, Thaís. Tchau, Até gente. Um mais. Tchau, beijo. tchau. Tchau. Obrigada.